A graça e a paz de Deus a todos. Eu vim só para avisar que eu estou desativando o meu Instagram. Eu vou passar um tempo indeterminado, não vou dizer assim que vou voltar e que não vou voltar, isso aí eu não sei. Eu vou passar um tempo indeterminado sem... Vou deixar meu Instagram desativado. Na verdade, eu já tinha desativado o meu Instagram. Porém, eu estou recebendo mensagens no meu WhatsApp, áudios de pessoas que estão perguntando às pessoas próximas a mim o motivo de ter saído do Instagram. Então, em consideração às irmãs que aqui estão, eu vim avisar e vou deixar até hoje à noite aqui avisado. Para as pessoas que sempre estão aqui, elas vão ver hoje. As pessoas que vêm ver quando quer, aí eu sinto muito, eu vou desativar. Inclusive, uma pessoa próxima a mim disse: você não precisa ir lá dar nenhuma satisfação, mas em parte sim, preciso, porque tem muita gente que gosta da minha pessoa, são as irmãs que sempre estiveram comigo em todos os momentos. Então eu vim dizer a vocês que estou desativando meu Instagram por um tempo indeterminado. Eu tô cansada desse negócio de tudo que eu já passei aqui, entendeu? Eu tô cansada disso. Preciso de um tempo para mim, preciso de um tempo para viver a minha vida, porque a rede social, ela só serve pra gente passar o olho e sair, porque é muita coisa ruim, é uma energia muito pesada e eu não tô afim de viver presa dentro dessa caixinha aqui. Deus fez uma vida extensa para nós, uma vida real, e eu quero viver essa vida real. Então eu digo às irmãs, eu não vou continuar, né? Tô bem, graças a Deus. E antes que eu fique mal por causa de rede social, assim como muitas pessoas ficam, né? Ansiosas, preocupadas, arrumando problema, eu vou desativar meu Instagram ainda hoje. Então eu vou deixar aqui só para o pessoal ver. E vou ver os comentários de algumas irmãs aqui para me despedir, porque não sei se eu volto, entendeu? Eu não vou ter esse tempo a partir de outubro. Eu sempre avisei aqui, disse, irmãs, tem um tempo que eu vou ficar na internet, mas tem um tempo que eu vou sair. Desde que eu abri o Instagram para falar de Jesus, eu disse isso. Tem um tempo que eu vou sair do Instagram, eu não vou ficar. Eu vou embora para outro lugar, eu estou indo para o campo e não vou poder mais ficar na cidade. Então vai chegar esse momento que eu vou estar envolvida nos meus trabalhos do campo, que eu vou ter que me dedicar às outras coisas e a outras situações, e eu não vou poder estar aqui no Instagram como antes. E para não acontecer essa questão de tá com a página aberta, aí a irmã não fez mais live, por quê? Aí fica preocupados. E eu tenho que dar satisfação, eu estou me desligando do Instagram, certo? Porque eu já expliquei, né? Não tenho que dar mais explicações. Agradeço todo o carinho das irmãs e as orações das irmãs. Eu agradeço muito as pessoas que foram verdadeiras comigo, que esteve sempre junto, que ouviram a palavra de Deus. Nós juntos aprendemos a palavra de Deus. Deus nos revelou muitas coisas. No quesito do livro de Ezequiel, quando chegar o tempo de ler o livro de Ezequiel, é o tempo em que eu abrirei o Instagram para falar do livro de Ezequiel. A gente já leu o livro de Ezequiel todo. A gente já leu de Isaías até Malaquias. A gente já leu Gênesis, a gente já leu Jó, a gente já leu muitas coisas. Então, quando chegar o tempo, eu leio Ezequiel com vocês. E eu quero dizer para os irmãos que vocês já podem ir fazendo isso. O livro de Ezequiel é as vozes dos trovões. Quando Deus falou para João
que ele ia escrever, João ouviu. João ouviu e compreendeu. João ia escrever. Ele ia escrever claramente. Por isso Deus disse para ele: não escreva. O que estava lá revelado, que ele tinha visto. Aí Deus vai e fala para ele: eu já falei aos profetas, foi revelado aos profetas. Então de Isaías até Malaquias está lá a revelação. Sobre o dia do juízo, sobre o dia do final, está lá. E claro, e nós lemos, porém no livro de Ezequiel dá uma explicação que vem cheia de enigmas, né? E as pessoas acham que a inteligência artificial, fizeram com a inteligência artificial aqueles esferas, uma entrando dentro da outra, cheia de olhos e anjos e tal. Não, não é sobre isso. Isso aí é um raciocínio humano, interpretação humana e ainda mais artificial, que é a inteligência artificial é uma junção de pensamentos das pessoas. E quanto mais a gente pergunta lá, ou a gente pede respostas, ou tira foto de alguma coisa que a gente tem e vai colocando, os dados da inteligência artificial vai só aumentando. A inteligência nós temos. Deus nos deu o dom de criar, porque somos imagem, nós somos a criação de Deus, logo a gente cria. E Deus é o nosso maior instrutor. Quanto mais a gente vai querer uma resposta rápida e deixa de parar para raciocinar, calcular, pensar, esperar em Deus, vão pedindo mais. Eu tava nessa de inteligência artificial, perguntando algumas coisas e não quero mais fazer isso. Por quê? Deus nos deu o dom de criar, Deus nos deu o acesso a Ele, de orar e esperar nele uma resposta. E Deus responde todas as respostas, todas as perguntas, todas as coisas. Se é para ir para o emprego, se é para construir alguma coisa, como construir, tudo. Deus sabe tudo, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é a própria sabedoria. Porém, o ser humano quer ser maior do que Deus. O ser humano quer construir seu altar acima dos céus. O ser humano caiu, é um anjo caído. Quer que eu diga? O ser humano é um anjo caído. A terça parte vai ser destruída. O dragão vai arrastar a terça parte. O dragão é a antiga serpente, Satanás, o diabo. Pronto, é isso aí. O ser humano é um anjo rebelado. São os mensageiros que foram para o caminho errado e os mensageiros que ouvem a voz de Deus e não foram enganados. 2 Tessalonicenses 2,9, quando diz que o iníquo vai ser destruído pela manifestação da vinda, é toda iniquidade. É tanto o iníquo quanto os que seguiram eles. É um espírito do erro, é um espírito do engano. E que a maioria segue, não adianta falar que não vai ouvir. Só quem tiver ouvidos espirituais e olhos espirituais vai enxergar e compreender. Por isso João disse, Deus disse a João, não escreva, porque já foi revelado aos profetas. E foi revelado aos profetas, tá lá. Quando você vai ler o livro de Ezequiel, que você olha com os olhos espirituais, você vai entender a gravidade que Deus está dando, um juízo pesado à casa de Israel, aos que se rebelaram, porque foram eles que se rebelaram desde o princípio. Eles ainda não eram nem formados em Israel. Eles eram um pequeno povo que se corrompeu com o Egito. E não só o Egito, antes deles existiam outras civilizações. E é o pessoal dos primórdios que se contaminaram com outros deuses, com outros seres, que a Bíblia vai falar lá na queda, quando vai falar de Noé, que vai falar que os filhos dos homens se contaminaram com as suas filhas, com os anjos, né? E tantos enigmas, que o mundo ainda não está preparado para isso, embora Deus já revelou a muitos dos seus servos a realidade de Gênesis e a realidade. Apocalipse é um resumo de tudo que os profetas falaram.
Isaías é a revelação do final. O início revela o fim. O livro de Ezequiel é um grandioso resumo, claramente entregando a condenação da casa de Israel, dos que não se converteram a Jesus Cristo, dos que não creram que Jesus é o Filho de Deus, que ainda esperam que de um judeu e de uma judia, com todos com toda a ciência da religião judaica, com todo o conhecimento, dogmas, doutrinas e ritos, possa nascer um homem, possa ser criado um menino que ao crescer lidere o trono de Davi, construa-se um templo de Salomão e ali reine sobre todas as nações. É isso que a religião judaica espera. E para quem está procurando o anticristo, eis aí o anticristo. Pronto, eu tenho que falar. Mas você não quer ouvir? As pessoas não estão preparadas para me ouvir aqui nessa rede, não. Entendeu? Não estão preparadas. Sabe por quê? Porque a maioria gosta de ouvir sobre culto da prosperidade. Porque a maioria estão querendo ouvir: eis que eu te digo que tu terás um carro, ganharás um troféu, te formarás e serás o melhor na tua categoria. As pessoas querem ouvir bajulação. Meu irmão, não estou para bajular ninguém, não. Entendeu? Eu sou dura e curta. Comigo é bambu nas costas, eu sou chata. Quanto à palavra de Deus, eu não posso pegar, abrir uma Bíblia para ler o que as pessoas querem ouvir. Abrir a Bíblia e ler Salmos. Salmos? Salmos é o dia do juízo. Você não olha com os olhos espirituais a Bíblia? As pessoas querem pegar a Bíblia para vestir um terno bonito, um vestido bonito, eloquentemente subir num púlpito e chegar lá e ficar lá. Ah, Deus maravilhoso, meus irmãos, vocês serão prósperos, vocês serão abençoados, vocês serão isso, aquilo, vamos cantar e ir pro show, vamos lá, levantar as mãos, ai, me arrepiei toda, e viver de emoções? Meus irmãos, a realidade é tão dura e pesada, tão pesada, porque se as pessoas parassem de ser donos de si mesmos, deuses, parassem de todo dia ir lá no fruto do conhecimento do bem e do mal e abocanhar, iriam entender por que que Deus tirou a árvore da vida de lá. Sabe quem é a árvore da vida? Jesus. Jesus é a árvore da vida e a Bíblia vai mostrar isso. Vai ler. Jesus é a árvore da vida. Ele foi arrancado da terra dos viventes e em uma passagem vai dizer, por meio de enigmas que eu estou escancarando, porque Deus manda eu fazer isso. Eu fiz isso durante anos aqui. Jesus é a árvore da vida. A Bíblia vai dizer que Jesus é a árvore da vida. Vai dizer que ele foi cortado da terra dos viventes. Vai dizer que um príncipe de um povo veio e morreu e não teve nada. Vai dizer lá em Apocalipse 12 que ele foi levado, o menino que ele foi levado para junto de Deus. Vai dizer em outras passagens que ele está à direita de Deus, esperando apenas o dia em que Deus vai mandar soltar os 4 que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Vai dizer em outra parte, vai dizer que solte os 4 que são espíritos. Lá no livro de Ezequiel fala dos 4. Dos 4. Lá do rio Eufrates, lá do Oriente, lá de onde vem a destruição. Jeremias vai dizer, solte o espírito dos medos, os que vão fazer juízo. No final, a Bíblia vai dizer no livro de Daniel que vem lá do Oriente a destruição. Lá onde tudo começou, na beira do rio Eufrates, lá na Mesopotâmia, lá onde é o Irã. Tudo começou por ali. Lá tá lá os zigurates, procura saber, zigurates. Lá onde era os primórdios, fenícios, e antes dos fenícios haviam povos que construíam deuses para adorar. Só que antes dessa queda do homem, do ser humano, gerado nele mesmo a maldade, Deus convivia com os seres humanos.
E Jesus estava entre nós. Não vai dizer assim lá em Gênesis, que no princípio criou Deus. Aí você vai pegar, começar a idealizar um monte de coisa, né? Personificar. Ah, não, porque no princípio Deus fez assim, criou o céu dessa forma. Isso é para o ser humano compreender. Só que a realidade de Gênesis 1 é muito além. Gênesis 1 é a profecia do nosso futuro. Que parte dele já aconteceu. Quando Jesus esteve entre os judeus e todas as religiões que existiam, saduceus, fariseus, todas as ilhas que havia nas proximidades e povoados, Jesus era essa árvore da vida que estava entre eles. Eles cortaram da terra dos viventes. Um príncipe de um povo do exército dos céus, lá de Daniel 8, que a gente vê lá no Novo Testamento, nos evangelhos, onde vai relatar que Jesus esteve entre eles e eles rejeitaram. E também vai falar de pedra angular, que os construtores do mundo, né? Coisa mundana, jajo maligno, rejeitaram. Jesus era essa árvore da vida, veio para trazer vida para eles. E eles não quiseram comer do fruto da árvore da vida. E também, na verdade, eles nem podiam. Por isso Deus tirou a árvore da vida do meio deles. A árvore da vida é Jesus, que estava lá entre os judeus. E os judeus negaram, tanto que negaram que também João, em 1 João, capítulo 2 e no capítulo 4 vai falar. E no capítulo 2 de 1 João, versículo 18, João vai chamar os irmãos, em vez de dizer irmãozinhos, ele diz filhinhos. Que João podia dizer irmãozinhos, mas não, João diz filhinhos. Já é a última hora, estava dizendo, olha, já acabou. Jesus já fez, no dia da crucificação, tanto salvou quanto condenou. E eles, nossos irmãos, nossos patrícios, nós somos judeus, João e os outros lá, tudo da prática. Só que Paulo também vai dizer, olha, vocês querem voltar para os segmentos deles, Vocês querem voltar para os rudimentos do mundo, Vocês querem voltar à escravidão? Eles vão dizer, Paulo, Pedro, não, vocês foram libertos pelo Espírito da verdade. Vocês agora estão enxergando, foi tirado dos olhos de vocês uma cortina. Agora vocês enxergam. Vocês não voltem para lá, não. E Paulo escrevia isso na prisão, com lágrimas, preocupado, porque ele sabia que havia muitas religiões querendo levar eles com enganos, se fingindo de amigos, para poder levar eles para as práticas antigas. E não era só na época dos apóstolos, não. Na época dos profetas, porque Isaías vai dizer, os sacerdotes de Israel, os pastores de Israel, estão engordando as ovelhas com interesse. Ele estava dizendo, ele vai falar de ovelhas para dizer enigmas, porque senão aquelas escritas não estavam lá, não. Então, quando olhavam certamente para o que escreviam, vocês, os pastores de Israel, engordam as ovelhas, turvam as águas que ela bebe, se banqueteiam. Sabe quando eles olhavam, eles não entendiam isso, esse homem é louco, está falando de ovelha. Mas alguns dos sacerdotes compreendiam o que eles falavam. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Quando Jesus estava lá, que dizia que vocês dizem que tem por pai Abraão, mas vocês querem me matar. Vocês não conhecem Abraão. Ele dizia, você não tem nem a idade desse templo, você nem conheceu Abraão. E Jesus fala a verdade para eles através de uma parábola da vinha, dizendo que o dono da vinha se ausentou, enviou trabalhadores, vocês prenderam uns, mataram outros, enviou em mais quantidade, prenderam uns, mataram outros. Então ele enviou o filho, vocês repartiram as vestes, ficaram com as riquezas e o mataram. Estava falando, Deus enviou profetas para cá todo o tempo, mandou mais, vocês mataram, prenderam, torturaram, e eu estou aqui, vocês vão me matar, repartir minhas vestes, ficar com as minhas riquezas. O que o senhor da vinha vai fazer? Arrendou a outros. Aí os sacerdotes entenderam que ele estava falando a respeito deles. E queriam procurar uma maneira de matar. Leia lá o texto na Bíblia. Só que as pessoas estão cegas. Preferem ficar pregando prosperidade. Eu não tenho paciência para estar nessa rede social não, meu irmão. Entendeu? A realidade é cruel. O evangelho não é esse oba-oba, não. Eu, sinceramente, eu sinto vontade de vomitar
Quando alguém chegar para mim e diz assim, menina, tu não vai na igreja não. Estás desigrejada. Precisa de um pastor para pôr a mão na sua cabeça, porque lá na Bíblia fala. Vocês leem textos isolados. Jesus é o salvador do mundo. Não é pastor, comedor de farofa, peidão e cagão, não. Entendesse? Não é não. Tem homens de Deus? Tem homens e mulheres de Deus que pregam o evangelho. Na igreja, pode até acontecer. Mas depois de receber o Espírito Santo de Deus, eu duvido que pregue mazela. Que pregue coisa superficial, igual os sacerdotes e os pastores de Israel faziam. Curando as feridas superficial de Isaías a Malaquias, a um juízo pesado sobre a terra. Que a maioria dos pastores adora dizer, já passou, foi na época lá dos judeus, lá do passado. Mentira. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está acontecendo. Aconteceu, foi acontecendo e está acontecendo e vai acontecer. E quando olha-se para o livro de Ezequiel, é uma profecia gravíssima, da qual Deus disse para João ia escrever, e Deus disse para ele não escrever, que já tinha sido revelado. E ele revela, e ainda disse que iria revelar. Jesus estava lá, ele é a árvore que foi cortada, que foi tirado. Os anjos, quando vai dizer lá em Gênesis, que a árvore da vida foi tirada e guardada pelos anjos, está até hoje. Este é o momento, abertamente, onde Deus estava dizendo, no futuro, para o povo, o Filho de Deus, o Verbo, a palavra que veio ser gerada dentro do útero de uma mulher temente a Deus, gerou um menino de Isaías 66, também Isaías vai dizer lá, pode uma mulher ter dores de parto antes de dar à luz, a mulher dar à luz antes dos trabalhos de parto, pois Sião deu à luz antes dos trabalhos de parto. Lá em Isaías 66 vai dizer que Jesus foi gerado, vai dizer várias parábolas, vai chamar de um menino que foi gerado antes das dores, vai chamar de raiz de Jessé, árvore da vida, vai chamar da pedra angular, que os construtores rejeitaram, vai chamar da árvore que foi cortada da terra dos ventos, de Jeremias 11, vai dizer isso também, a respeito do próprio Jeremias, a respeito do que aconteceria com Jesus. Então, todos os profetas, eles relataram ao povo de sua época o que eles faziam e o que iria acontecer no futuro, até o fim. Portanto, Jesus, a árvore da vida, esteve entre os judeus, entre os cretenses, saduceus e fariseus, entre todas as religiões que existiam na época. Não sei se os cretenses já existiam na época de Jesus. Provavelmente, talvez anos depois, porque eles eram religiosos da ilha de Creta. Mas existiam religiões que não suportavam a presença de Jesus, porque eles não tinham olhos espirituais para enxergar que ele era o Filho de Deus. Porque eles acreditaram e acreditam até os dias de hoje que precisa ser um judeu puro, da raiz de Davi, e uma judia. Ter um menino criado em toda a ciência da religião judaica, a fim de sentar no trono. Só que Deus disse que quem se assentará no trono de Davi é o que ele escolheu. E o que ele escolheu é aquele que purifica o coração do ser humano. Porque nem um judeu, nem uma judia, gerando um filho carnal, criado em toda a ciência e doutrina religiosa, poderia fazer um ser humano deixar de matar, de roubar, de mentir, de ser fofoqueiro, linguarudo, usurpador e de toda a maledicência que existe na carne humana, o aguilhão da morte, o levador da sepultura. Nenhum
poderá, senão aquele verbo, a palavra do Criador do universo, dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Criador do ser humano e de toda a existência, aquele que falou no princípio e gerou a luz dissipando as trevas. Deus já tinha feito isso. Lá em Gênesis conta isso. O que é que conta? Trazendo para a época de Jesus. Nasceu um menino. Herodes ficou louco. Está se cumprindo uma promessa que vem um rei que vai tomar o trono. E lá Herodes ia saber que era filho de Deus. Herodes estava preocupado com seu trono, sua hierarquia, quem que ia ficar, assumir aquela cadeira véia que tanto eles adoravam. Deus dá um sonho a José, arriba daqui, vai-te embora porque vão matar o menino. Maria e José, vai-se embora, se manda pro Egito, vai, vaza. Chega, Deus dá um sonho de novo, pode voltar que o bicho já morreu. Agora é outro. Aí Jesus vai, volta, cresce. Quando ele chega o tempo dele se revelar, eles não tendo olhos e ouvidos espirituais para compreender, a profecia de Isaías vai dizer lá atrás, e os discípulos compreenderam isso naquele momento, que perguntam para Jesus, por que, mestre, falas por meio de parábolas para eles? Jesus explicava as parábolas para os discípulos. E eles entendiam. Mas Jesus falava a todos por meio de parábolas e enigmas. E a profecia de Isaías vai dizer que, tendo olhos e ouvidos espirituais, não iriam enxergar e nem compreender, para que não acertasse o caminho da árvore da vida, para que não comesse deste fruto e forem por Deus libertos. Você consegue entender? É sobre isso, meu irmão. Para de ilusionar um Édenzinho com a árvore do bem e do mal e uma serpente ou o diabo lá. E um Adão e uma Eva. Acorda. Vamos ser adultos espirituais. Chega desse evangelhozinho de merda. Eu não tenho pose. Eu não sou aquela pessoa que você vai ver uma pose. Ai, irmãos, aleluias, glórias a Deus. É os loucos para o mundo que me chama de doida? É assim mesmo. Se quiser ouvir, ouça. Com os ouvidos espirituais. Entendeu? Jesus era essa árvore que estava lá. E eles não puderam comer desse fruto. E antes que eles comessem dela e fossem salvos, Deus tirou de lá, permitiu que cortasse da terra dos viventes, que fosse cortada. Mas tem uma promessa também. E outra parábola. Ao cheiro das águas, novamente brotará. E lá de Ezequiel 14, não, vou deixar um pouquinho de gente que eu vou espalhar. Estou destruindo Jerusalém por causa dessa imundície que está aí. Falei Ezequiel 14. Mas vou pegar um pouquinho de gente e vou levar para longe como escravo, vendido, trocado por sandália, levado das embarcações como escravo, enjaulado, com corrente no pescoço, no braço, exilado. Vamos todo mundo para lá. Quando Ezequiel vai ter a visão, ele está no meio de um exílio. De um povo que foi rejeitado, porque os reis entraram em Israel, tiraram as riquezas, destruíram, tocaram fogo, estupraram gente, violentaram tudo e saíram tomando domínio, porque eles achavam, como acham até hoje, que é um pedaço de terra que a presença de Deus está. Deus não está num pedaço de terra, Deus não está numa arca de aliança feita por mãos de homens, Deus está dentro de cada ser humano que receber o Espírito de Deus, descrito também em Hebreus 6, Hebreus 10 e 2 Pedro. Deus não deu seu filho para morrer por pedra, não. Por templo de Salomão. E nem por... Ai, vamos lá em Israel visitar a cidade santa. Que cidade santa? Jesus foi preparar a cidade santa, senão ele não tinha dito. Ele foi prepará-la. E ela vai descer do céu. E quem é a cidade? A cidade mesmo? Não. Os mesmos que os servos de Deus todos viram. O povo. Que num abrir e fechar de olhos vai ser arrancado daqui antes do dia da abominação da desolação. Antes do dia da destruição da terra e do mar, descrito em Apocalipse 7. Porque Deus selou. Quem é o selo? O Espírito de Deus, o penhor da salvação. Aquele que transforma o corpo no corpo incorruptível e imortal.
É esse espírito, que é o espírito de Cristo, que Paulo também descreve, que nos profetas havia o espírito de Jesus. Mentira. Vai ler a Bíblia, minha irmã. Para de ficar alienado com essa internet. Fica doidos. É o povo que não lê Bíblia. Porque vai começar a casar com árvore. Vai começar a surtar. Que o mundo tá aí. Entregue a sabedoria humana. Sabedoria humana é nada diante a sabedoria de Deus. Aí quer que eu venha pra cá fazer uma... Não tem como. Eu vou dar um tempo. Quando eu voltar, se eu voltar, é para ler Ezequiel do jeito que o Senhor me mostrou. E afirmo, é pesado demais. Só que, talvez, seja na época em que já vai ocorrer. Ou não. Porque pode ser que isso ainda demore um pouco, porque Deus é tão longânimo e misericordioso, que Jonas não compreendia tamanho amor e misericórdia de Deus ao ver Nínive se arrepender. Deus leva Jonas para lá, a baleia larga ele lá, para ele entregar para o povo: arrependam-se. E o povo se arrependeu ao ponto de até os animais, eles retirarem a comida para eles jejuarem. Não ficou ninguém lá que não pudesse se arrepender e jejuar. E Jonas se pôs embaixo de uma árvore, que eu esqueci o nome. Deus faz ela secar. E ele fica irritado porque Deus seca uma árvore. Mas queria que Deus destruísse o povo. Você consegue entender? A misericórdia de Deus. Os ensinamentos de Deus. A Bíblia é isso. A Bíblia não é um livro ultrapassado. Não é um livro que ocorreu. Não é um livro para abrir de prateleira. Salmos 91. Salmos 91 é o fim. É a provisão de Deus para nos proteger do que há de acontecer. Salmos inteiro era Davi falando sobre o seu povo, sobre os reis, sobre a destruição, sobre o que iria ocorrer, sobre a misericórdia, que ele clamava por isso. E Jó, leia Jó direito. Jó revela muitas coisas a respeito deste mundo e da própria Israel. Na vida de seus próprios filhos, porque era sobre o povo, a descendência. Mas as pessoas pegam a Bíblia para fazer igual Isaías disse. E voltando para Jesus, ele esteve lá, a árvore da vida. Esteve entre eles, cheias de bons frutos para dar vida eterna. Mas eles não tinham olhos e ouvidos espirituais para entender que ele era o Verbo que se fez carne, a palavra de Deus que criou. Porque meros humanos achavam e ainda acham que precisariam deles mesmos gerar um homem para sentar no trono de Davi. Só que Deus vai dizer na história de Salomão que Salomão foi infiel, que ele se contaminou com muitas mulheres de várias crenças e religiões. Na própria Bíblia vai dizer que isso comprometeria o trono por causa da criação dos filhos de Salomão. E que Deus não iria destruir por causa da promessa de Davi. E principalmente por causa de Gênesis. Então, quando Salomão morreu, cada filho de cada mulher a que ela ensinou em sua própria ciência comprometia o reinado. E até hoje eles esperam erguer um para construir o templo de Salomão e colocar um homem carnal lá para trazer paz ao mundo, onde a Bíblia vai dizer paz, paz e segurança. E virá repentina destruição. Porque da carnalidade de um homem não vem a salvação. E o homem vai se achando um Deus que rege sobre os mares, sobre as nações, ao ponto de fazer na bandeira da União Europeia, a qual numa visão Deus me deu,
As 12 estrelas, quando a rainha saiu, que eu vi, a visão era noite, estava indo me deitar. E olho para o céu virou dia. E a bandeira da União Europeia era o próprio céu, no céu azul. E as estrelas, 12 estrelas em círculo, e abria e uma saía. E a partir deste momento as estrelas ficavam meio que sem poder se encaixar. As 12 tribos, que eles dizem de Israel, que são os 12 tribos herdeiros do mundo para reger e governar o mundo. Então eles têm um plano de destruir totalmente Canaã, antiga Canaã, onde é a faixa de Gaza, para erguer um enorme Israel, a fim de que todas as nações venham lá e adorem aqueles que eles vão escolher para sentar lá. E vocês me perguntam, quem é o anticristo? Quando João já disse. Voltando lá atrás, que eu não completei, mas completo agora. Irmãos, filhinhos, eles eram nossos irmãos, da nossa linhagem, do nosso sangue. Mas eles não creram que Jesus é o Cristo. Eles não creram que Jesus é Filho de Deus. Eles não creram que Ele é o Messias. Por isso eles foram, para ficar comprovado, manifestado, que eles não são dos nossos. Mas vocês têm o Espírito. E foram libertos, estão seguindo o caminho certo. Vocês creram que Jesus é o Filho de Deus. Mas eles não. Por isso eles não estão mais aqui, eles se foram. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus? Esse é o anticristo. Disse João, no 1 João capítulo 2 e no capítulo 4. E você vai ver em Atos 7, Estevão dizer a mesma coisa. Você vai ver Pedro falar a mesma coisa. Você vai ver Judas falar a mesma coisa no livro de Judas, que é um capítulo só. Vai lá ler. Examinem a Bíblia. Vocês querem salvação? Jesus é a salvação. Vocês querem alguém como um Deus? Existe só um Deus. O Criador dos céus e da terra, que se manifestou em carne, numa trindade que há de ser completada em nós, porque Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Vocês querem uma mudança da maldade do mundo? Só Jesus faz isso. Só Ele pode mudar o coração cruel de um homem cruel. Não é uma religião que vai modificar. Não é acender velas e incensos, nem fazer deuses como fizeram o povo hebreu no Egito. Quando Moisés foi atrás de estatutos para reger aquele povo que só queria briga e confusões, ele demorou, está demorando. Eu acho que ele não vem mais. Talvez alguns diziam, ele morreu, vamos fazer um Deus para adorar. Porque o ser humano sempre quis fazer um Deus para adorar. Só que agora, a Bíblia também vai dizer que no tempo do fim os homens seriam amantes de si mesmos, obstinados em pecar, mas amigos dos deleites da vida do que amigos de Deus. São insubordinados, inconstantes, rebeldes, desobedientes aos pais. Assim tem acontecido. O ser humano agora tem vários deuses para adorar. Não é? Adoram a si mesmo. Por isso Ezequiel escreve uma carta ao rei de Tiro. Você pensa que você é um Deus, sentado sobre os mares. E aí Ezequiel vai e diz para ele, você vai morrer. Você vai ver quanto que você é carnal, que você não tem vida em si próprio. Ainda que a Israel, criada pela ONU em 1948, pelo governo da besta dos eventos, onde seu trono é localizado em Manhattan, se não me engano, lá nos Estados Unidos, a ONU, a besta dos eventos, onde há 12 tronos, e mais de 12 tronos, porque são os reis do mundo inteiro que ela juntou. Ocultamente governam e regem o mundo com suas regras e leis em todas as esferas e categorias. O trono dela é lá nos Estados Unidos, a casa da besta, onde o mundo também adora aquele Egito. Os brasileiros mesmo amam a ponto de dizer que nós aqui somos pobres coitados por morarmos aqui. Somos escravos, né, daqui do Brasil, que trabalhamos e pagamos impostos até para caminhar na rua. Já vai ser cobrado imposto para andar na rua, porque de carro já cobra.
Imposto para todo lado. Até para a casa que você comprou com o suor do seu trabalho, você paga imposto. Tudo você vai pagar imposto neste Brasil. Aí o pessoal vai embora para o Egito, que hoje não é mais o Egito antigo, mas é os Estados Unidos, onde vai vender o sonho americano de uma casinha bonita, de ter acesso a tudo. Me desculpe aos que não gostam de ouvir a verdade, não é? Mas eu não vim aqui para massagear ego de ninguém. E ser amigo e leal não é aquele que mente, mas o que fala a verdade. Esse é um amigo verdadeiro. Que vai dizer, você vai cair num precipício. Ai, não posso magoar. Aí é mesmo. Estados Unidos vai acontecer com ele o que a Bíblia diz a respeito do trono da besta, na abertura do 5º selo. Vão desejar sair de lá e os aeroportos vão estar todos fechados. Porque um traidor, Deus, vai permitir que ele faça o que vai fazer numa calada da noite, onde um dia e hora que não espera. Por causa do que vão fazer ao povo de Deus. Se levantarão como cavalo, ele e sua tropa da União Europeia. Mas o Senhor derrubará e ficará prostrado. Eu vi isso em uma visão. Aqui, sabe aqui? Sentadinha aqui assim. Minha casa, relaxando. De repente, escureceu. E eu paro e vejo tudo escuro. Daqui a pouco abre-se o mapa do mundo. No mapa mesmo, real, o mapa, não como vocês desenham. Tava lá. E eu vejo os Estados Unidos transformar num cavalo e toda a Europa contra o Brasil. Todas as nações estavam em trevas. De repente o Brasil ficava bem pequenininho, só o mapinha dele reluzindo como ouro. É isso aí. E vi também, em 2019, estava indo dormir. Eu e meu marido se organizando para ir dormir. E quando eu vou mexer no meu guarda-roupa, o guarda-roupa de repente sumiu da minha visão, normal, real. Eu me afasto, assustada. E quando eu olho, eu vejo a avenida Times Square. Cheia de luzeiros e eu olho aquilo e vejo tochas enormes de fogo caindo. Era noite. E eu gritei de joelho, já estava, não querendo ver mais aquela visão, que eu estava vendo real. Visão é real. Você não fica pensando, eu quero ver, eu quero... Não, você não nem quer ver, você estava querendo era ir dormir, que era o meu caso. E eu grito, não, meu Deus! Gritava mesmo, porque eu vi. Chega um dado momento que você não sabe se é real, se o que está acontecendo, você está morrendo e vendo coisa, você fica louco. Eu caí de joelhos, gritando e clamando, Senhor, não quero ver. Abri os olhos e olho para minha cama, ela some, já tinha sumido e via cadáveres carbonizados, ao ponto de eu achar que eram nossos irmãos africanos. Pensei que era alguma revelação sobre a África depois. Eu fiquei tão confusa na minha visão. Igual o servo de Deus, Daniel, ficava desse modo. E eu ia me debruçar, eu tirei a mão, porque eu vi os cadáveres. E eu gritar, Senhor, imploro, não quero ver. E eu escutei o Senhor falar, avise ao povo que mora nos Estados Unidos brasileiros e saiam enquanto é tempo. Foram para lá por causa do dinheiro, para ter uma vida melhor, abandonar esta nação. E Deus começou a narrou tudo. Eu avisei um pessoal da família, ninguém que eu vi, a doida se acha, não é pecado, não é pecado ir para lá, não é. Não é. Quer trabalhar ou ver oportunidade, vá. Não é errado, não. Agora fique ciente do que vai acontecer, porque vai mesmo. Eu vi isso, foi uma visão real. E foi só eu que tive? Não, até os americanos têm. Um menino de 8, 9 anos, se eu não me engano, a idade dele. Ele viu os Estados Unidos ser destruído pelo fogo que caía do céu. Sabe o que é? O traidor vai mandar bala lá, fogo. E não só ele, os gafanhotos de Apocalipse. Não só lá, tá?
no Brasil e em toda a terra. Espera o dia que o quarto terminar de Apocalipse, quando o quarto selo já foi aberto. Quando tocar a quarta trombeta, terça parte vai escurecer e virão 3 ais. E o primeiro dele é os gafanhotos. Eles vão vir, que é o povo do Oriente, revoltado e irado. Os 4 ainda não, mas o povo do Oriente, com raiva e com o espírito de justiceiros, por causa do que os States vai provocar junto com a tal imagem, que é uma criação deles de 1948, fizeram aos palestinos, ao pessoal dali daquelas regiões. Quando eles começarem a caçar, mexer, sabe quando você mexe na casa do maribondo? Mexe lá, filho. Quando chegar a hora de vocês cutucar lá, vocês esperem para o povo que já estão espalhados nos 4 cantos da terra, para a destruição que vai ocorrer. Pela janela dos prédios, eu vi numa visão, entrando com aqueles facão, tipo, do símbolo da Turquia. E estou falando real. Aí quer que eu venha para cá para falar, ai, vai vir uma época boa. Época boa! Vai, uma farsa. De uma falsa paz. Cuidado. Talvez você esteja aí na Europa, na varanda, tomando um cafezinho. Tomara que você tenha o Espírito Santo de Deus para ele dizer, filha, corre daqui hoje. É sério. Visão não é algo que você idealiza, que você diz assim, ai, eu quero, Senhor, ter visões. Nunca fui, só quando era criança, que eu dizia assim, eu quero ser igual a irmã Teresa. Mas adulta, muito pelo contrário, muitas vezes eu disse, Deus, eu não quero ver essas coisas. Eu tô ficando louca. Senhor, eu via visões, eu estava no meu trabalho, eu via visão. As meninas que trabalhavam comigo já estavam acostumadas a dizer, ela tá tendo visões. Eu tinha visões, eu chegava pro meu marido e dizia, eu acho que eu não sou um ser humano normal, porque eu tenho visões acordadas, eu sonho muito, eu tenho muitas revelações. Meu Deus, eu não aguento mais. Em 2019 acontecia muito isso, era um ano que eu tive muitas visões, inclusive da pandemia. Em 2019, Deus disse para mim, não vão para lugar nenhum. Restaurante, praia, shopping, parem esses passeios. Guarde comida. Chegou o Réveillon, minha filha ficou até estressada. Mãe, a senhora não tá com loucura. E não sei o que. Eu disse, não é para sair. Vai acontecer algo muito sério no mundo inteiro. Cheguei e escrevi no meu Facebook, que eu nem mexia aqui no Instagram. E escrevi lá, a terra está pesada, tão grande a culpa que está sobre ela, vai cambalear. Em 2020 vai ficar todo mundo preso. Escrevi lá, tudo o texto grandão. Ali recebi uma ligação de uma irmã, da igreja que eu fazia parte na época. Você tá maluca? Tire isso, está dizendo que vai ser uma época difícil em 2020. O pastor fez, ele é pastor. Ele fez uma campanha da prosperidade para 2020. Vai ter bênção em 2020. Eu disse, não vou tirar. Porque eu sei o que eu vi. E aí eu nunca falei claramente aqui. Eu disse para ela, eu tenho visões, irmã. Visão não é você querer ver, não. Você vê, Deus mostra. Eu tenho revelações acordadas, irmã. Deus fala comigo de uma clareza muito grande. Não é brincadeira não, não é porque eu quero e me acho nada não. Eu não vou tirar não. Porque eu sei que vai acontecer em 2020. Quando aconteceu, alguém veio falar comigo? Não. Todo mundo ficou de castigo dentro de casa. Uma menina que trabalhava comigo me liga. Carol, lembra? Menina, eu tô aqui falando com o pessoal da minha família. A minha ex-patroa teve visões disso. Ela viu isso tudo acontecer em visão. Deus mostrou para ela um sonho. Eu tive um sonho. Deus me curou de um nódulo que eu tinha no seio esquerdo. Me mostrou 4 sinais que eu tenho desenhado até hoje numa pastinha, está guardado. A lua escura, porque o sol perde a sua claridade. Isso é no tempo do fim. Depois da escuridão, um tsunami violento no Brasil.
Eu vi várias vezes em visão, acordadíssima, e nesse sonho, que depois da escuridão vinha um tsunami de águas, e o símbolo do Islã, a lua e a estrela, a Turquia, e todo aquele povo do Oriente revoltado com Estados Unidos e Israel. Essa Israel foi criada pela ONU, pelos Estados Unidos e Europa, na base de muito massacre. A história mostra isso. A história dos que vivem lá. Não da história do que os governos e a televisão contam. Dos que os pastores contam. Não todos. Quando eu falo de pastores, eu não estou generalizando, não. Tem servos de Deus. Tem homens empenhados em servir ao reino dos céus. A de fato ser mensageiros do Senhor. E depois do símbolo, eu vi a estrela da manhã. A verdadeira estrela de Davi. Não essa estrela de Renfã que eles idolatram. A qual, lá no livro de... Não sei se é Ezequiel, vai falar da estrela de Renfã. E o Deus Sicut. Estou esquecida qual é o dos profetas que vê e reclama sobre ela, porque Deus manda alertar. E depois Estevão vai falar também da estrela de Renfã. E quando eu vi a reluzir a estrela, que é a salvação, que é Jesus chegando, o sol da justiça, porque é a justiça de Deus que chega junto, no final. Então, o mundo não está ainda preparado, né? Que a estrela... Lá de Gênesis, que você acha que é a arvorezinha, da frutinha, do diabinho, nananana. Tira essa arsenal personificada aí da sua cabeça. Que a religião veio para enganar. Não veio para salvar. Quem salva é Jesus. Não é religião. Religião faz confusão. Eu sou da católica. Não, eu sou da batista. Eu sou da presbiteriana. Não, eu sou judeu. Não. Só pra Pinel. Endoidar o Kengo. Ajuda? Ajuda. Jesus disse assim, deixa. Quem não ajunta não espalha. No final a gente bota todo mundo no fogo e quem for obra de palha, joio, vai tudo pro beleléu. É bom congregar. Paulo falava de congregar. Mas Paulo não tinha uma igrejinha bonitinha lá. Não, meu irmão. Paulo estava preso. Como é que Paulo conseguiu? Não, porque para dizer as igrejas, as cartas das igrejas, as igrejas deles eram itinerantes, nas grutas, nas cavernas, nos penhascos, escondidos, porque senão mandavam matar os cristãos. Você esqueceu o que fizeram com Estevão, com os apóstolos? Morreram tudinho. Degolado, crucificado de cabeça para baixo, mutilado. E era só com eles? Não, Jesus estava contando alguma mentira? Jesus estava contando a verdade. Jesus estava falando que eles matavam todos que a eles eram enviados. E a sentença deles foi dada lá em Gênesis, meu irmão, lá em Ezequiel, lá no livro dos profetas. Vocês estão acostumados com um evangelhozinho tão meia boca. E eu não estou para isso, não. Entendeu? Não estou para isso. Jesus estava lá, a árvore da vida, e foi tirada. Porque Deus disse assim, haja luz. A luz veio. E a luz naquele momento dissipou trevas e luz, separou as trevas da luz. No momento em que ele estava lá. E houve vida para quem recebeu a vida. E quem não recebeu já foi condenado. No dia da crucificação houve salvação e condenação. Porque eles rejeitaram. Jesus vai dizer para Cafarnaum e Judá que eles estavam condenados, que a rainha de Sabá e Nínive iria se levantar no dia do juízo para condenar. E que se os milagres que ele tivesse operado em Tiro e em Sodoma, que ele fez lá em Cafarnaum e Judá, tivesse feito lá em Tiro e Sodoma, eles tinham se arrependido. Estavam de pé até os dias daquela época que Jesus falou. E ele diz, tu pensas que subirás ao céu? Eu digo, descerás ao inferno. Ele condenou aquela geração que não creu. Sabia disso?
consequentemente, todos que não creem. No dia da crucificação. No dia que Jesus haja luz, Deus disse haja luz, o verbo se tornou carne, no princípio criou Deus os céus e a terra. Por isso que lá em Apocalipse vai dizer, desde o princípio já não tinha o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo era porque em Jesus foi fundado um novo mundo. De Isaías 66, ó Sião, tu podes gerar antes das dores de parto? Pois nasceu filhos. Sacerdócio real, nação eleita, povo santo. Tabernáculo sagrado. Expiação dos pecados de Jerusalém. Nova Jerusalém. Corpo. Destrua o santuário e eu destruo. Eu vou erguê-lo em 3 dias. Aleluia. Deus vai dar vários enigmas, vários. Como tu és adorado, Senhor. Estou revelando uma verdade que muitos não estão preparados para ouvir. É por isso que me odeiam tanto, né? Vou sumir um pouquinho. E quando eu voltar, se preparem. Eu sou serva de Deus, não vim para brincar nessa porqueira, não. Ninguém vai me ver aqui. Não. Posso até chegar chorando, porque sou humana. Volta a palavra. Haja luz. O verbo se fez carne. Eu, Deus, gerei o homem, vindo de minha própria palavra, sem precisar de fecundação carnal, dentro do útero de Maria, temente a mim. Gerou, o verbo se fez carne, houve luz. Quando ele nasceu, nasceu a verdadeira estrela, o verdadeiro príncipe do exército, a árvore da vida, da raiz de Jessé, o ramo novo a ser enxertado, o arcanjo Miguel que vem como defensor do povo de Deus. Estava lá ele, a árvore da vida. Foi retirado. Foi retirado. Porque os princípios, Adão, terra vermelha, Eva. Vai ver o significado do nome? Porque o povo do princípio, o povo que era noiva, não quis mais, adulterou com outros reis, porque queria reis para governar, não o Deus vivo. Queria que os que eram servos de Deus vivessem fazendo oferendas para Deus, a sacrifícios para Deus, no lugar dos seus filhos, assim como Jó fez. Deus queria que eles se consertassem. Mas Jesus veio e, tendo olhos e ouvidos, não puderam compreender. Não dava. Não era nem época, porque aquela geração era dura e cruel, de coração incircunciso. Por isso a parábola da figueira. Jesus teve fome, não era época, a figueira, ele mandou ela secar. Depois de 3 dias chegar lá, mas ela secou. Ele estava falando, ali é uma parábola que ele vai dizer, eu vim para os meus e os meus não me quiseram. Não era época, eu queria que eles tivessem frutos bons, mas eles não têm. Seca, está amaldiçoada. Agora em mim se fará bendita a todas as nações, porque eu mesmo vou reger com cetro de ferro. Eu vou mandar um consolador, junte todos os quebra-cabeça, se você é inteligente espiritualmente dada por Deus, a sabedoria, que de nós não vem nada de bom. Então foi cortada da terra dos viventes, foi tirada a árvore do conhecimento, da árvore da vida, os anjos estão guardando. Até lá foi tirado. O menino foi levado para junto de Deus. O menino nasceu antes das dores, aí foi tirado. A vida foi tirada do meio do povo, do meio do mundo. Mas ao cheiro das águas. A semente foi disseminada pelos apóstolos. Na época certa, vai germinar. O ramo novo
enxertado na videira, porque a videira estava sequíssima e foi enxertado um ramo novo. Na época e no período certo. Eles brotam, frutificando, frutos genuínos, dignos de arrependimento, como disse João Batista. Das rochas vai brotar, já que vocês não querem, vai nascer de um povo distante, a qual Deus já havia separado antes da fundação do mundo. Antes daquele povo de Israel estar ali, antes de existir Israel, existiram os profetas e um povo no princípio, que foi mandado como escravos para outras nações distantes, a qual Deus tirou dali daquele povo. E quando se formou uma religião, a qual predominava junto com o Império Romano, que foi a época que Jesus chegou, eles não puderam enxergar nem compreender tamanha dureza e fruto podre e que eles não tinham. Meu pai é Abraão, somos descendentes de Abraão. Você expulsa demônios por Belzebu, que perseguiam Jesus, queriam matar Jesus por causa dos acordos com Roma. Não enxergavam Jesus. Então Deus, soberano que é, eu te explico. Filho, ô Ezequiel, não chora não. Tá lá em Ezequiel 14, estou explicando. Ô Ezequiel, não chora não. Estou destruindo Jerusalém tantas vezes esse aí, porque esse pessoal só quer adorar outros deuses. Eles ficam se associando, casando com outros deuses. Você não viu não o que Esdras fez? Arrancou a barba, os cabelos da cabeça, rasgou as roupas, porque ficou perturbado, porque os homens daqui de Israel não querem seguir os preceitos de Deus e foi se casar com as mulheres de outras nações. Inclusive essas mulheres adoram outros deuses estranhos, constroem zigurates, ficam lá sacrificando crianças a Moloque. Então esse povo só faz coisa errada. Eu mando o profeta, eles matam uns, prendem o outro. Sabe o que eu tenho que fazer? Me aguarde. Fique triste não. Já falei para Jeremias, já falei para os profetas não chorar, não ficar preocupado porque eu estou destruído. E o povo está me cobrando. Estou explicando, entenda. E o povo fica me cobrando quando é que vai limpar os pecados do coração desse povo. Mas só que eles não estão entendendo o que eu estou falando é do coração. Eles estão pensando que é sobre o território de Israel, geograficamente. Mas não se preocupe não, que eu vou pegar um pouquinho de gente, viu, Ezequiel? E vou mandar para longe, para outras nações bem distantes daqui, porque a serpente está lá. A serpente está lá, no território, tomou conta do território. Fez com que o povo pecasse e rejeitasse a árvore da vida. Provasse do conhecimento do bem e do mal. E fosse condenados por isso. E a partir daí, esse povo só gera maldade. Filhos igual Caim. E como que vocês vão poder me adorar num lugar desse? Eu tive que mandar o povo, vou mandar todo mundo para bem distante. Aí eu vou trazer luz no meio dessas trevas. Eu vou espiar o coração do povo. Vou fazer uma circuncisão nesse coração incircunciso. Aí talvez se Ezequiel entendesse, porque lá na frente o apóstolo Paulo diz que os profetas queriam entender em que tempo, em que ocasião haveria ser essa expiação no coração deles. Aí Paulo vai dizer, os profetas queriam entender em que tempo, em que ocasião seria isto que vejo hoje, que era eles entender que Jesus era aquela promessa de Gênesis, que da mulher, que era daquele território que pecou, iria nascer um descendente, que é Jesus, e dali mesmo a descendência. Não olhe para Gênesis como uma árvorezinha mesmo. É sobre um povo. É sobre Jesus, que é a árvore que estava lá. Que os anjos, que o Deus vivo tirou. O Éden está aqui. Os rios estão lá. Exceto um, que está oculto, mas é revelado. Bem perto do fim, porque está na Bíblia. Vamos lá, isso aí já é um assunto para outra ocasião. Aleluia. Vocês estão entendendo?
Eu vim aqui para me despedir, mas dentro de mim mora o Espírito de Deus, a qual brada pela verdade, que quando eu olho para essa mazela desses evangelhos tosco, eu sinto entojo disso. Porque isso aqui é algo sobrenatural. O tempo está chegando, gente. O que eu venho falando aqui é algo tão forte que eu tenho conhecimento, porque o Senhor mesmo me disse, o mundo não compreende o que você vê. Deus falou para mim, o mundo não compreende o que você vê. Eu revelei a ti estas coisas. E é sério. Lá em Apocalipse vai dizer, antes da fundação do mundo já não tinham seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Por isso eles eram adoradores da besta. Quem é a besta? A besta foi o Império Romano, que por medo não confiaram em Deus e fizeram acordos, o povo de Israel, com o Império Romano. Eles adoraram a besta. E todos os reis que eles pediram no lugar dos que Deus enviou para governar. Então o povo de Israel foi desobediente desde o princípio. Quando ainda era um povo e ainda não era Israel, eles já eram rebeldes. E ali Deus foi separando aqueles que clamavam por justiça e mandavam eles vendidos como escravo para outros lugares distantes, para proteger da serpente, que é o povo rebelde, o espírito maligno, que matava, que adoravam outros deuses, que construíam altares para oferecer até mesmo crianças para morrer. E construíam deuses para adorar, se associavam ao governo, e Deus tentando juntar como a galinha junto os pintinhos, e eles se espalhando, e Deus tentando corrigir, eles não queriam. Aí chega o momento em que Deus diz, o verbo se tornou carne. Vou trazer aquele que vai ser gerado, que vai gerar Sião antes das dores. A serpente vai perseguir ele. Perseguiu Jesus. E também a descendência. Mas ele vai ferir a cabeça deles. Quando? Quando Deus colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Quem são os inimigos de Jesus? Aqueles que o rejeitaram e que destruíram o povo santo. Porque o povo santo clama até hoje. Até quando, santo Deus, verdadeiro Deus, não julgas e não vingas o nosso sangue dos que estão sobre a terra? A eles foram dadas vestes brancas para que repousasse por um pouco tempo, até que também completasse o número de seus irmãos que há de ser completo, que hão de morrer, como eles. Aí ele diz, eu venho como vem o ladrão. Guarde as suas vestes para você não ficar nu. Essas são as vestes reais. Quem é? O Espírito da verdade. Que não estava sobre eles. Por isso eles foram encontrados nus. Sem as vestes. Jesus é a árvore da vida. Estava lá, entre eles. Mas eles não podiam enxergar o caminho, não. Porque se eles compreendessem, seriam salvos injustamente, por interesses. Deus o retirou para cumprir a promessa completa. Eles foram condenados, eles não deram bons frutos. Jesus, na parábola, voltando à parábola, queria que eles tivessem bons frutos, mas eles não deram. Então ele amaldiçoou. E porque 3 dias depois, ele volta e diz, vocês farão obras maiores que esta, em meu nome. Jesus estava dizendo a eles ali naquele dia da parábola da figueira, disse, olha, eu amaldiçoei este lugar. Eu vou morrer, eu vou ficar na boca da baleia, na terra, que também é outra parábola. E depois de 3 dias, eu vou erguer um novo santuário. Eu vou ressuscitar. E vocês em mim farão grandiosas obras.
porque eu estarei dentro de vocês. E você vai ler João 17 e vai entender também, encaixando. A Bíblia não é um livro para você ler um capítulo. Quando você lê um livro dela, você vai ter a outra parte em outro livro, em outro livro, em outro livro, em outro livro. Quando você lê Gênesis 1, você vai encontrar Gênesis 1 em outro livro, até chegar em Apocalipse. Quando você junta todas as parábolas, todos os enigmas, você vai entender uma coisa só. Deus dizendo: existe um povo mau que não me adora e que persegue os bons como uma serpente e que encantam com seus encantamentos e induzem a adorar outro Deus estranho. E vocês vão provando e se misturando disso a ponto de se contaminarem e nascer filhos do mesmo modo, com a mesma criação. Agora vocês estão todos contaminados. E não há entre vocês alguém, alguma coisa de bom que possa gerar novas pessoas de corações limpos. O que é que destruísse todos? Ai, Deus, eu vou enviar um que tire essa cegueira, que tire vocês da escuridão, que dissipe essas trevas, que arranque o joio do meio do trigo, no tempo certo. A árvore da vida vai ser retirada. Vocês estão entendendo todo esse enigma? Pois é. Vai chegar a hora de ler Ezequiel. E com esse resumo que eu fiz, e vou deixar aqui, eu vou arquivar as minhas fotos e vou deixar só essa live. E vou sair um pouco das redes sociais, que eu não quero. Depois eu desativo e no tempo certo eu leio Ezequiel todinho com vocês, de novo, só que de uma forma diferente. Meus queridos, Mesopotâmia, Turquia ali, Irã, Iraque, faixa de Gaza, aqueles territórios todos ali, à beira do Eufrates, são os 4. Lá no princípio, do povo do princípio, eles tiveram a árvore da vida com eles. Eles cortaram. A Bíblia vai dizer em Daniel 9 que um príncipe do exército foi morto, em Daniel 8 também, que o santuário foi pisado aos pés. O altar de adoração a Deus, que é o corpo do ser humano, se corromperam. E que a árvore foi tirada do Éden. Mas falou também que essa serpente iria perseguir o descendente e a descendência desse povo do Oriente. Perseguiu Jesus, cortou a árvore, matou o príncipe. São os adjetivos e as histórias contadas em enigmas para dizer uma coisa só. Mataram Jesus por medo de como incendiar Jerusalém, porque eram adoradores da besta. A besta é governo. Eles adoraram tanto o Império Romano e os acordos religiosos que eles tinham, porque a religião sempre andou até os dias de hoje com o governo. Você pode ver, até hoje, religião e governo caminham juntos. Por isso que você vê tanta gente crente dentro dos palanques e dos planaltos da Brasília e do mundo. Falam tanto em Deus, não é? Então, eles eram adoradores da besta. Por isso, desde a fundação do mundo, eles já não têm os seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro, porque
O verbo que se fez carne, a árvore da vida, a pedra que os construtores rejeitaram, estava lá. A árvore, a figueira que eram eles que não deu fruto. E ele gostaria que eles tivessem, mas não tinha. Mas era necessário que isso acontecesse porque Deus tinha planejado. Espalhou o povo antes, como escravos, a outras nações, distante daquele território. E quando Jesus chegou, esse povo já estava por aí espalhado. Então, alguns que ali estavam, inclusive os apóstolos, foram convocados a ir por todo mundo e anunciar o evangelho até que Jesus viesse. Aos gentios, que somos nós, esse povo descendente de lá. Porque toda a terra descende de lá. Toda. Apenas foram espalhados. E tivemos a oportunidade de ouvir ao evangelho genuíno de Jesus Cristo e pelo Espírito de Deus ser convencidos do pecado, do juízo e da glória de Deus e ser salvos. Quando terminar esse tempo, com muita dor e sofrimento, eles serão gerados. Por isso, a serpente vai perseguir o calcanhar. Por isso que a serpente que está lá vai também é mencionado como uma mulher que sente dores de trabalho de parto. Ela, na verdade, vem sentindo dores de parto até os dias de hoje. Porque vira e mexe é uma guerra, uma confusão, uma matança muito pesada e cruel. Mas no final, a dor será maior. Aí é quando o céu vai se abrir. É só no final que termina aquela confusão. Por isso que quando o Donald Trump anunciou, vou destruir a Palestina, vai destruir, vamos construir um nome Israel, porque é o lugar de Deus, Deus deixou herança para o seu povo das 12 tribos. A herança foi feita por meio de Jesus Cristo. Quem não crê nele, a Bíblia diz, já está condenado. Então, isso é tudo engano. Está na hora desses pastores, amantes dos Estados Unidos e da Flórida, parar com essa safadeza e olhar a Bíblia como ela é. Porque a Bíblia é clara que aquele que não crê que Jesus é o Filho de Deus está condenado. Porque no último momento, quando a dor for intensa, será dada a luz. O céu se abrirá. Porém, nós vamos ver os nossos irmãos chegar aqui de barcos, lá perto do tempo do fim mesmo. Porque tem outras situações que Deus fez para remanejar. Deus é muito inteligente. Deus é Deus, né? É porque eu sou assim mesmo, gente. Eu falo assim, Deus, tu és tão inteligente. Porque quando nós, que não somos inteligentes como Deus, tão sábios como Ele, que a gente consegue, por causa dele mesmo, interpretar as escrituras, eu fico assim, às vezes eu faço assim, meu Deus, como o Senhor foi perfeito na sua criação. Como tudo está sobre o teu controle. Irmão, está tudo sob controle. Tudo é plano de Deus. Tudo, tá tudo assim, ó. Tudo encaixadinho, tudo muito bem feito, tudo muito... Eu fico assim perplexa, porque ele é... Não tem palavras para descrever Deus, a sabedoria dele é plena. Pronto, eu vou embora, porque senão eu fico falando aqui e vocês já ouviram muito das coisas que tinha que ouvir. Eu vou, tchau, eu não vou desativar agora, eu vou deixar essa live aqui para você ouvir. Quem quiser gravar para botar no YouTube, pode botar, porque isso é conhecimento dado por Deus, não é meu. Pode fazer. E eu vou passar um tempo sem esse negócio aqui. Não me mande direct, porque eu não vou olhar. Inclusive, eu tinha desativado, certo? Não quero, eu não posso, porque eu estou de saco cheio. E não quero conversa com isso. Vou deixar aqui porque é a palavra de Deus pela qual eu prezo. E vim para avisar aos meus irmãos que eu tenho consideração. Agora, as contas fake, as pessoas mazeladas que não se libertou em Cristo, eu não quero saber.
sabe? Se convertam, que é o melhor caminho que vocês fazem, porque a ira está chegando e vem lá de Israel. Israel, Estados Unidos e Brasil estão envolvidos na mazela do engano. Os irmãos pedindo para ficar salvo, tá vendo? Vocês que vêm aqui com um espírito de fofoca se convertam, viu? Tá repreendido em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Procurem a paz, minha gente. Vão se libertar em Cristo. Vão ser pessoas alegres, que a alegria é o fruto do Espírito, viu? Misericórdia. Estão cegos porque a árvore da vida foi tirada. Nem todos têm eu. Muito bem, estão entendendo. A árvore da vida foi tirada para que eles não pudessem ter conhecimento. Porque se Jesus ficasse mais um pouquinho ali, entendeu? Há uma profundidade muito grande nisso, que com tudo que eu já disse aqui, vocês examinando as escrituras, vocês vão entender completamente. E os melindrosos, meu Deus, isso é forma de pregar, então procura os pregadores do QR Code, entendesse? Procura esse pessoal que gosta de ostentar as mansões, gosta de ostentar as coisas, procura esse povo aí da ostentação. Procura o pessoal do reteté, dos rodopios e gritos e uivos e milagres mirabolantes. Procura, meu filho, aqui não é lugar não, viu? Vai procurar esse povo aí, meu filho, você errou o lugar. Não fui bater na sua porta, o seu celular é seu, você pode me bloquear, bem. Bloqueia. Oxente. E quem disse que ser cristão é ficar aceitando mazela dos outros? Não, minha irmã. A serpente não caminha aqui não, sai fora. Oxê. Vai pra lá, rapaz. É cada uma. Se não Davi não pegava uma funda e lascava uma pedra no quengo de Golias. Vai pra lá, meu irmão. Oxê. Então tá bom, fica com Deus, Deus abençoe, tenho que cuidar da minha mente. Tenho que cuidar da minha mente, da minha alma, da minha vida com Deus. Esse Instagram tá muito poluente. Assistam isso aí se quiserem. Se não quiser também não tem problema não. Eu vim em consideração aos meus irmãos em Cristo. Só. Aí dizer desativar. Tava desativada. Eu tenho o direito de desativar. Porém, fala mais alto Deus que habita na minha vida. Então tá aqui uma mensagem no final. E se quiserem assistam elas. Aí, ela que eu vou arquivar tudo que tem. Vou deixar só isso aqui. Porque eu vou passar um tempo, ó, longe. Deus me livre. Coisa perreante. Vamos lá.